Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Tudo bem com sua família, com seus negócios, com sua igreja, com sua vida? Tudo bem? Olha, o tema hoje está bem interessante. Como ficar rico ganhando pouco. Quem ganha pouco aí? Quem ganha muito? É mais fácil ficar rico ganhando muito, né? Agora, ganhando pouco. Tem jeito de ficar rico ganhando pouco? É sobre isso que eu vou falar e vou mostrar como pode funcionar para você, tá bom? Mas sempre com princípios da palavra de Deus. Aqui a gente não está ensinando nenhuma fórmula mágica, fórmula do sucesso, nada disso. Você vai construir riqueza e isso é bom, não é pecado ser rico. Então, se você já se interessou por esse assunto, já vai dando seu like nesse vídeo, compartilhando com toda a sua família, com aquele seu cunhado lá, com aquela sua cunhada, com aquele irmão, enfim, compartilha com todo mundo, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, porque, além de tudo, ele vai abençoar muito as nossas vidas. Eu sou o pastor Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Vamos lá, pessoal. Para início aqui, vamos ler um texto, né? Um texto da palavra de Deus. Provérbios 23:4. 23:4 diz assim: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Aqui já está mostrando que você não pode se esforçar, se esgotar para ficar rico. Oh, mas Daniel, preciso trabalhar muito para ficar rico. Não, a palavra de Deus, não esgote todas as tuas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, tenha equilíbrio. A palavra de Deus está pedindo para termos equilíbrio. Muito se fala hoje na internet sobre ficar rico, né? Fique rico em 7 dias, saia do zero e fique rico em 1 mês. Enfim, muito se fala e muito se vende riqueza rápida, mas na verdade isso não existe. Riqueza é uma construção na nossa vida, é uma construção que nós podemos fazer. Então, riqueza, ela também não está associada a um grande patrimônio. Talvez você ache, para eu ser rico eu preciso ter 1 milhão, eu preciso ter 2 milhões, 3 milhões, eu tenho que ter uma casa na cidade, uma casa no campo, eu preciso ter um carro para mim, um carro para minha esposa, um carro para os meus filhos. Então, esquece isso. Riqueza não tem a ver com patrimônio. Riqueza tem a ver com qualidade de vida, com vida tranquila, vida equilibrada, né? Você pode, sim, ser uma pessoa rica. Nos próximos programas, vai ter um programa que eu vou falar sobre classes sociais, vai ser interessante. Mas o que eu quero colocar aqui, que ser rico não existe um número. Existe um número para ser rico? Quem tem 1 milhão é rico, quem tem 500 não é? Não existe um número. Existe sim você ter qualidade de vida, você viver bem, pagar as suas contas em dia, você ter condições de sustentar sua família, fazer uma boa compra, ter condições de pagar sua moradia, a sua locomoção, a sua educação. Enfim, viver equilibradamente, tá? Independência financeira, que colocando em palavras assim mais que você consiga compreender, para que todos compreendam, seria a aposentadoria. Você vai construir uma independência financeira para lá na frente você não precisar trabalhar. Se quiser continuar trabalhando, também não tem problema, porque muitas pessoas gostam tanto de trabalhar que não querem se aposentar, não querem parar. Mas você pode ter uma renda dos seus investimentos e viver confortavelmente, podendo tirar 1 mês de férias, 2 meses, 3 meses, viajar.
Enfim, isso é muito bom e não é pecado, tá bom, pessoal? Não é pecado ser rico, não é pecado ser rico, não é pecado, não tem pecado algum. Aliás, nosso Deus é rico, né? Nosso Deus é rico, ele é nosso exemplo, ele é nosso modelo, tá? A pobreza é uma desgraça, pessoal. Quem quer ficar pobre a vida toda? Pobreza só traz sujeira, destruição, tragédia. Enfim, a pobreza não é boa. Então, vamos ter pelo menos uma mentalidade rica. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é esse que, como ficar rico ganhando pouco? O primeiro ponto é a mudança na mentalidade. Porque o que acontece? As nossas ações, elas seguem a nossa mentalidade. Se nós temos uma mentalidade, não estou falando agora de dinheiro, tá? Não estou falando de riqueza, estou falando de mentalidade, tá? Me entenda bem. Se você tem uma mentalidade pobre, quais serão os resultados disso? Quais serão os resultados disso? Uma vida pobre. Se você tem uma mentalidade de classe média, qual vai ser o resultado das suas ações, daquilo que você pensa? Vai ser viver a classe média, você nunca vai ser rico. E se você não quer, não tem problema também. Não tem problema, eu quero ser classe média a vida toda, não tem problema algum. O problema está em você querer uma coisa, querer ser rico e ter a mentalidade errada, porque você não vai conseguir. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Por exemplo, uma mentalidade. Só um exemplo, tá? Eu vou trazer um programa só para falar sobre mentalidade, mas um exemplo. Mentalidade da classe pobre, tá? Mentalidade pobre. Mentalidade pobre gosta de falar de pessoas. Vive em fofocas no Facebook, vive em fofocas nas redes sociais, vive em fofocas lá nos grupos de família, está falando de fulano, está falando da fulana, você viu que fulana viajou, você viu que fulano comprou um carro, ou seja, mentalidade de pobreza gosta de falar de pessoas, Então pensa aí, quais as rodinhas que você participa e se elas gostam de falar dos outros, falar de pessoas, mentalidade de pobreza. Uma outra mentalidade de classe média. Mentalidade de classe média gosta de falar de coisas. Você viu o carro que eu comprei? Olha só, é um 1.8, flex, 4 portas, não sei o quê. Você viu a bolsa da Louis Vuitton? Você viu o relógio? Você viu o ar-condicionado que eu instalei na minha casa? Classe média gosta de falar de coisas, porque classe média gosta de conforto. Olha o meu sofá novo, olha a minha TV de 68 polegadas. Enfim, classe média gosta de falar de coisas, se reúne nas rodinhas para falar das coisas que conquistou, das coisas que quer conquistar. Mentalidade rica pensa em ideias, pensa em negócios e eles falam sobre ideias, sobre projetos, sobre planos, sobre desenvolver um produto, desenvolver um programa lá na igreja para ajudar o bairro, ajudar a região. Isso é mentalidade rica e o crente precisa ter mentalidade rica. Ele não pode se prender em falar de pessoas, em pensar nas pessoas, ele não pode pensar nas pessoas no sentido negativo. Devemos pensar nas pessoas em como ajudar as pessoas, tá bom? Nós não devemos também ficar falando em coisas, o que temos, qual a nossa renda, o que a gente quer. Não, a gente precisa falar de ideias. E quando você começar a pensar em ideias, em projetos, em empreendedorismo, em coisas que vão te levar à frente, isso vai trazer um resultado de riqueza. Então, você ganhando pouco pode mudar a sua mentalidade.
Pensa bem, se você está muito falando dos outros, as pessoas te incomodam, a viagem do outro te incomodou, a compra da casa do outro te incomodou. Porque assim, pessoal, é fácil a gente chorar com os que choram, porque o cara está lascado da vida, a gente chora com ele. Agora, quando o outro é abençoado e recebe uma grande bênção, puxa, a gente fica pensando, mas será que não está fazendo alguma coisa errada? Será que eu não consigo? E começamos a falar dos outros. Então pensa bem, vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos mudar a nossa mentalidade. O segundo ponto aqui que eu trago para a gente nesse tema, como ficar rico ganhando pouco, eu trago o exemplo, tá? Porque não adianta eu falar de algo que não acontece, algo que é irreal, tá? Eu quero trazer aqui coisas que realmente dão resultados. Eu quero trazer então a história de um americano, Ronald Reagan. Ronald Reagan. Depois você pesquisa. Ele juntou 40 milhões de reais, tá? Eu transformei em reais. Ele juntou 40 milhões de reais sendo pobre. Isso mesmo, sendo pobre. Ele ficou milionário sendo pobre, começando pobre. A história dele, ele nasceu em 1921, lá no interior dos Estados Unidos, numa cidade muito pobre, e ele era de uma família muito sem recursos, muito limitada financeiramente. Mas o Ronald, ele resolveu se esforçar e estudar. Ele não tinha condições de fazer uma faculdade, mas o que ele fazia? Ele passava horas na biblioteca estudando. Nessa época não tinha YouTube, não tinha cursos online, não tinha nada disso que nós temos hoje, mas ele ia para a biblioteca, pegava livros sobre finanças, sobre educação financeira, ele estudava. Ronald se alistou no exército e ele foi para a guerra, E ele voltou da guerra sem formação alguma, sem emprego. Ele era um combatente, né? Então, o que ele fez? Ele arrumou um trabalho de frentista em um posto de gasolina. Ele foi trabalhar como frentista. E aqui a primeira lição: trabalhe. O Ronald não ganhou na loteria. O Ronald não ganhou nenhuma grana lá do exército por ter ido para a guerra. O Ronald, ele voltou e precisou trabalhar, e foi trabalhar do que tinha disponível, do que tinha naquele momento. Eu fiz uma pesquisa e mais ou menos um frentista, ele ganha em torno de R$ 1.500. Então, dá para ficar rico ganhando R$ 1.500? Coloca aqui no comentário, dá para ficar rico ganhando R$ 1.500? Dá, porque o Ronald ficou milionário. Ele ficou 25 anos trabalhando e se aposentou. E depois que ele se aposentou, ele continuou trabalhando como zelador. Então ele era frentista de um posto de gasolina, se aposentou e depois foi ser zelador. Eu vou te explicar por quê. O que ele fazia? Ele investia regularmente, todos os meses, uma quantia na Bolsa de Valores, lá dos Estados Unidos. Ele investia todos os meses. O Ronald investia muito, pessoal, ganhando R$ 1.500 por mês, nós estamos falando no dinheiro de hoje. Será que ele investia muito? Quanto que o Ronald investia? R$ 50? R$ 100? Quanto que ele investia por mês? Coloca aqui no comentário quanto você acha que o Ronald investia por mês. Bom, independente da quantia que o Ronald colocava lá, investia todos os meses, o certo é que ele tinha contas para pagar. Ronald tinha uma família, ele tinha filhos, tá? A esposa dele passou por um momento difícil de saúde, ele gastou com tratamento. Não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos, o serviço de saúde é muito caro,
tá? Mas ele gastou recursos com a esposa, que fez um tratamento de câncer, ele tinha família e ele tinha um salário baixo. E ele guardava um pouquinho todos os meses. Ele guardava um pouco todos os meses. E eu quero te dizer que um pouquinho todo mês vai render um pouco. Mas esse pouco todo mês, ele chega a crescer. E quando ele cresce, ele começa a trazer dinheiro, porque é assim que funciona o investimento. Eu trouxe aqui até um exemplo, tá? Um exemplo, de R$200 por mês. Vamos supor que o Ronald, ele guardava R$200 por mês, tá? Há uma taxa muito fácil de se conseguir, principalmente nos últimos 50 anos aqui no Brasil. Isso aqui ultrapassou isso aqui muito. 1% ao mês, tá? 1% ao mês. Investindo na Bolsa de Valores, isso aqui, sabendo fazer, é quase certo, né? Coisa certa, é o mínimo, tá? 1% ao mês. E ele fazendo isso por 50 anos, ele teria juntado, né? Nós estamos falando do Brasil, 7 milhões e 800. Seria bom 7 milhões e 800, daria uma boa vida lá na frente, né? Por exemplo, 50 anos, vamos supor, ele foi para o exército, foi para a guerra, tinha 20 anos, mais 50 anos, com 70 anos mais ou menos, já teria esse valor de 7 milhões e 800 apenas com R$200 por mês. Mas por quê? Porque o Ronald, ele vivia uma vida simples. Uma vida simples. E aqui está o problema da mentalidade, tá? O pobre tem a mentalidade de pagar contas. Quem é da classe média tem a mentalidade de comprar conforto. Ou seja, ele nunca junta. Porque quando tem um aumento de R$1.000 no salário, eu vou lá e compro uma geladeira nova, né? Sendo que aquela minha estava boa ainda. Troco de carro, tenho um carro 2020, mas eu quero agora o modelo 2023. E aí coloco grana. Então, classe média, ela nunca consegue acumular patrimônio porque está sempre atrás de coisas novas. É o novo iPhone, é o novo iPad, é o novo carro, é o novo eletrodoméstico, é tudo novo, sempre está renovando as coisas e nunca guarda nem R$200 para o futuro. O Ronald, ele vivia uma vida simples, sem ostentar, e ele então acumulou esse patrimônio e viveu muito bem na sua aposentadoria. Ele estudava muito, ele lia muitos jornais, ele lia livros, ele ia na biblioteca, como nós já falamos, e ele investia em grandes empresas, tá? Aqui está um mito que muita gente tem, que investir na Bolsa de Valores é para rico. Não, não é para rico. Pessoal, lá nos Estados Unidos, que é um exemplo, porque eles estão muito à nossa frente, qualquer pessoa, né, qualquer classe social investe na Bolsa de Valores. Ele era aqui um frentista, mas existem exemplos de faxineiros, de domésticas, de pedreiros, que investiram na Bolsa de Valores e eles conseguiram ótimos resultados e conseguiram o resultado compatível aos seus investimentos, porque investiram em ações, investiram em empresas. Hoje no Brasil, com R$10 você já pode comprar uma ação. Custa você abrir uma conta numa corretora, transferir R$10, comprar uma ação só para sentir como é. Mas não é comprar qualquer uma, né? Comprar uma ação lá, compra uma ação de uma empresa boa, compra uma ação da Petrobras. Você não vai perder muito, né? A ação da Petrobras está em torno de 30 e poucos reais. Enfim, custa fazer isso só para sentir como que funciona e começar a estudar. Ronald fez isso, né? O que aconteceu com o Ronald também foi algo incrível. Ele era frentista do posto, foi juntando uma grana todo mês, foi investindo. Um dia ele chegou para o dono do posto e falou: eu quero comprar o posto. Quanto que é o posto? O dono vendeu o posto para ele. Olha só, você achou que ele ia ficar frentista para a vida toda, né? Não, ele comprou o posto de gasolina.
Ele comprou o posto de gasolina, deixou de ser frentista. O frentista que comprou o posto de gasolina, isso é mais comum do que você imagina. É o pedreiro que compra a construtora que ele estava trabalhando. Isso acontece muito. O empregado comprar a empresa que trabalha. Por quê? Porque ele foi juntando um dinheiro todos os meses, ele foi investindo, ele foi trabalhando os juros compostos, ele comprou o posto de gasolina. Quando ele se aposenta aqui, é que ele não queria mais empreender, ele então vendeu o posto de gasolina e aí ele falou, estou sem fazer nada na vida, vou ser zelador lá do prédio que ele morava. Mas você pode pensar, puxa vida, o cara em vez de viajar, em vez de curtir a vida, curtir a grana que ele tem, ele resolve continuar trabalhando. É isso daí, a vida é dele, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer com o dinheiro. Se isso traz satisfação para ele, o que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Ele, com certeza, ele curtiu com sua família, viajou com sua família, mas nos tempos que ele estava em casa, ele continuou trabalhando ali, acho que ele gostava de lidar com o público, né? O zelador está ali sempre dando um sorriso, um bom dia, cumprimentando aquele que entra e sai do prédio. Acho que essa era a alegria dele, tá? No fim da sua vida, o Ronald deixou uma boa grana para os seus filhos, deixou herança, como a palavra de Deus diz que nós devemos deixar herança para os nossos filhos. Ele doou uma boa parte dessa grana que ele juntou para um hospital e para a biblioteca. Ele foi grato pela biblioteca que deu a ele a oportunidade de instrução, de sabedoria, que fez com que ele se tornasse uma pessoa rica, próspera. Bom, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Às vezes eu penso, quando eu descobri essas coisas, foi tarde. Não, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para começar a poupar, começar a economizar, começar a guardar um pouquinho todos os meses, tá? E o principal investimento que você precisa fazer, o primeiro investimento que você precisa fazer, isso é certo, é em você, é estudar, é em comprar livros. Hoje, o conhecimento que a gente tem em um livro, ele pode mudar a nossa vida, né? A instrução que existe ali em um livro, muitas vezes, é a instrução de uma faculdade toda. Então, existe muitas oportunidades para estudarmos, fazermos cursos, enfim. Outra questão da mentalidade de pobre vai sempre pensar, não adianta estudar. Só os ricos vão conseguir, só os filhos dos ricos vão conseguir. A mentalidade de classe média vai dizer, é interessante estudar isso, é interessante saber sobre isso, mas não faz. Não faz, diz que não tem tempo, diz que não tem dinheiro às vezes para comprar um curso de R$1.000, não tem, mas tem para trocar de iPhone, trocar de carro. Não pensa que a instrução é importante. Agora, a mentalidade de riqueza, ele gosta de comprar cursos, ele gosta de ler livros, ele gosta de aprender coisas novas. Então, aqui a gente já tira diversas lições. Então, como ficar rico ganhando pouco? Primeiro, mudando a mentalidade. Em segundo lugar, economizando todos os meses para sobrar um pouco, para que venhamos acumular patrimônio para o nosso futuro, para a nossa aposentadoria, para a nossa liberdade financeira, tá? E investir esse dinheiro e, com isso, glorificarmos o nome do Senhor, que a nossa vida glorifique o nome do Senhor através das nossas doações. Olha aqui, o Ronald, ele não torrou toda a grana, como muitos fazem, vou torrar toda a grana, porque quando eu morrer não quero deixar nada para ninguém. Não, ele deixou os filhos bem, ele fez doações generosas para hospitais e para a biblioteca, ou seja, ele glorificou a Deus, tanto é que eu estou falando dele agora, né? Ele não está vivo nesse momento, mas a gente ainda fala da vida dele por esse bom testemunho daquilo que ele fez. Vamos orar para que
nós venhamos ter essa sabedoria, né? Nós temos falado de uns programas para cá sobre a prática da palavra de Deus, porque se ouvirmos e não praticarmos, é a mesma coisa que não fazermos nada, de que não ouvimos nada, que não recebemos nenhuma instrução, tá bom? Quero orar então com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, eu te louvo porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor, nós trouxemos aqui um testemunho da vida do Ronald, como ele conseguiu sair da miséria, da pobreza, se tornar uma pessoa rica, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que toda a sua riqueza não mudou o seu coração, ele continuou com o mesmo coração, com a mesma simplicidade e no final de sua vida ele doou generosamente e isso glorifica o teu nome. Que a nossa vida também seja assim, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te abençoe grandemente. E vamos lá, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, vamos divulgar o programa Mais Valor, os programas da TV Viva Promessa e vamos ser um amigo da missão, porque isso também glorifica a Deus, isso também é um investimento no reino de Deus. Forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.